Perspectivas do objeto de controle. O objeto de controle pode ser visto em pelo menos 3 perspectivas: material, temporal e espacial. Perspectiva material. Natureza do ato impugnado. ADI e ADC, lei ou ato normativo de caráter primário. Em regra, podem ser objeto de ADI e de ADC, lei ou ato normativo de caráter primário, ou seja, atos dotados de generalidade e abstração que tenham seu fundamento de validade retirado diretamente da Constituição. Em outras palavras, a ação direta de inconstitucionalidade pressupõe impugnação de ato normativo abstrato e autônomo, e, portanto, não cabe ADI ou ADC contra atos concretos ou lei de efeitos concretos. ADI 6077, agravo regimental de Goiás. Nesse sentido, podem ser objeto da ADI e da ADC. Primeiro, atos normativos previstos no artigo 59 da Constituição Federal. Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 1, emendas à Constituição. 2, leis complementares. 3, leis ordinárias. 4, leis delegadas. 5, medidas provisórias. 6, decretos legislativos. 7, resoluções. Segundo, decretos autônomos. Amigão, embora sejam decretos executivos, retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição, não são meramente regulamentares, ou seja, para fiel execução de leis. Por exemplo, decreto de demarcação de terras indígenas, que, segundo o STF, decorre diretamente do artigo 68 do ADCT. Sobre o tema, o STF decidiu: ato normativo autônomo a retirar diretamente da Constituição da República o seu fundamento de validade. O decreto número 4.887 de 2003 apresenta densidade normativa suficiente a credenciá-lo ao controle abstrato de constitucionalidade. ADI 3239 de 2018. De outro lado, conforme o STF, não podem ser objeto de ADI ou ADC. Primeiro, atos normativos tipicamente regulamentares, decreto regulamentar do artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. São atos normativos secundários, por isso a questão se resolve no plano da legalidade. Como fundamento de validade é a lei, em caso de violação, tem-se uma ilegalidade ou crise de legalidade. Os decretos regulamentares, ainda que tenham exorbitado os limites da regulamentação legal, não podem ser objeto de ADI ou ADC. Como visto acima, não se confundem com os regulamentos autônomos, os quais retiram fundamento de validade diretamente da Constituição e não possuem qualquer lei para regulamentar. Segundo, normas constitucionais originárias. O STF não adota a teoria de Otto Bischoff, de normas constitucionais inconstitucionais. Não há competência para controlar a constitucionalidade de normas constitucionais originárias. O princípio da unidade constitucional afasta a hierarquia jurídica entre normas originárias. Há autores, como Sarlet, que defendem uma hierarquia axiológica dos direitos fundamentais. Mas, se liga, hein, fera? Para o STF, não há hierarquia. Segundo o STF, a eficácia das regras jurídicas produzidas pelo poder constituinte, redundantemente chamado de originário, não está sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, seja formal, porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Já as normas produzidas pelo poder reformador, essas têm sua validez e eficácia condicionadas à legitimação que recebam da ordem constitucional. Daí a necessária obediência das emendas constitucionais às chamadas cláusulas pétreas, ADI 2356, medida cautelar do Distrito Federal. Por isso, de outro lado, as emendas constitucionais estão sujeitas ao controle de constitucionalidade tanto no aspecto formal, procedimento de aprovação, quanto no aspecto material, cláusulas pétreas. Terceiro, atos normativos de efeitos concretos. Atos normativos ou leis de efeitos concretos são materialmente atos administrativos, por isso não podem ser objeto de ADI. Na jurisprudência do STF são encontrados os seguintes exemplos: decreto legislativo que suspende a ação penal de deputado estadual. Ao julgar a questão, o STF entendeu que se trata de ato individual e concreto despido de caráter normativo. Reclamação 18165, agravo regimental.
Atos administrativos de efeitos concretos. No julgamento da ADI 5286, de relatoria do ministro Fux, julgada em 2018, o Pleno do STF não reconheceu da parte da ADI que impugnou atos administrativos de efeitos concretos consistentes na contratação de advogados por meio de cargo em comissão para integrar a Defensoria Pública do Estado do Amapá. Por se tratar de atos administrativos de efeitos concretos, insuscetíveis de exame em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Observe aqui, meu chapa, segundo o STF, os conceitos de determinabilidade e individualização não se confundem, de modo que a lei possuir destinatário determináveis não retira o caráter abstrato e geral de seus mandamentos normativos, nem acarreta em sua definição como lei de efeitos concretos. ADI 5472 de 2018. Por exemplo, lei que concede benefício fiscal a determinado grupo de contribuintes.